eu pude apresentar esse projeto que dispõe sobre os naming rights, que alguns meios de comunicação falam em febre. Eu entendo que mais do que uma febre é uma demanda necessária, principalmente para os municípios brasileiros que arrecadam, e no caso de Porto Alegre, que é uma capital geradora de muita riqueza, passa essa riqueza em grande parte para a União, e a União não repassa proporcionalmente como deveria para Porto Alegre, o que faz com que faltem recursos para se atender não só equipamentos públicos, como serviços para os porto-alegrenses. O projeto de naming rights, então, ele visa sanar, lembrando o óbvio para os telespectadores desse programa, que eu tenho certeza que, como a maioria dos porto-alegrenses, são pessoas que, ao acordar pela manhã, elas escolhem, dentro da lei, trabalhar e colocar comida na própria mesa e realizar seus sonhos. Essas pessoas sabem que dinheiro não cai do céu. A prefeitura tem um valor limitado para investimentos, mais de 90% deles são destinados à manutenção da máquina pública, e muitas carências acabam ficando descobertas para a população como um todo. Tem duas maneiras de um Estado, de um governo, trazer riqueza para os cofres públicos. Uma delas, infelizmente a mais corriqueira, é aumentando tributos, onerando o pagador de impostos, tirando dinheiro do bolso da população, e outra é fazendo parcerias público-privadas. Nesse caso das naming rights, um dinheiro que as empresas iriam destinar para marketing, para propaganda, em meios de comunicação, e acaba destinando para equipamentos e eventos públicos, entendendo que este é o marketing do presente e do futuro, é o marketing que, antes de pedir para o consumidor dar dinheiro para a própria empresa entrega algo para o consumidor. A gente já vê, de certa forma, e eu vejo isso no dia a dia da Secretaria de Parcerias, o sucesso das adoções simples, onde uma empresa adota um equipamento público, faz melhorias e manutenção nesse equipamento, e ela acaba ganhando a simpatia da população como um todo. Lembrando que isso, além de ser benéfico para a população, isso acaba fazendo com que o dinheiro que sairia do cofre da prefeitura para a manutenção desse equipamento fica no cofre da prefeitura, possibilitando que a prefeitura gaste isso com outros serviços. Mas, vereador, eu queria entender um pouco melhor o seguinte: a sua ideia é que essas empresas possam rebatizar, enquanto estiverem no contrato de patrocínio daquele espaço ali, com um novo nome. Como é que regra inicial o senhor está pensando para isso? Muda o nome, coloca uma espécie de um sobrenome naquele local, e além do nome, tem visual, alteração em alguma publicidade mais visível que possa ter naquele espaço público ali? Eu vou usar esse espaço, talvez, para reverter de novo a nossa enquete aqui e dar uma disparada no sim, fazendo uma analogia com algo que eu acredito que vai ser consenso aqui nessa bancada, vereador Giovanni, que é a Lei Rouanet. A gente pode até discordar do uso político da Lei Rouanet, e não é a pauta deste programa, mas todos nós, eu tenho certeza, concordamos da importância da Lei Rouanet. Como é que funciona a Lei Rouanet para tu que está nos acompanhando agora? Na Lei Rouanet, o empresário que deve imposto, situação hipotética, o empresário deve R$1 milhão em impostos, ele entra com o projeto, ao invés de ele destinar para os cofres do governo esse dinheiro, esse valor de R$1 milhão, ele banca um evento público ou privado que vai ser batizado com o nome da empresa dele. Então, ao invés de ele arrecadar esse imposto devido para que o governo invista em saúde, educação, segurança e todas as necessidades que cabem ao governo atender, essa empresa desvia, digamos assim, esse recurso para um evento público ou privado, que vai ter, sim, o batismo desta empresa. Transfere, melhor dizendo, né? Desvia, então, pode ganhar uma conotação. Estranho, né? Transfere é melhor, obrigado, Léo. Então, o governo deixa de arrecadar esse valor. O naming rights, ele é um formato muito parecido, mas aí eu vou trocar para um equipamento público, fica mais fácil de se entender. Eu tenho usado muito o exemplo aqui do nosso ginásio Tesourinha, que é o exemplo que me vem à cabeça, e aceito sugestões aí dos espectadores para outros exemplos. O ginásio Tesourinha é um equipamento que poderia estar em situação muito melhor, atendendo a população de uma maneira muito mais adequada. Ele é muito bem localizado, com capacidade de 8 mil pessoas, mas ele não é o estádio que nós gostaríamos que ele fosse. Claro que o governo tem outras prioridades,
que não só manter um estágio. Imaginem vocês que a Tramontina, tradicional fabricante de metais aqui, de ferramentas do Rio Grande do Sul, adotasse e colocasse, de acordo com a minha proposta, o sobrenome e virasse Ginásio Tesourinha Tramontina. A prefeitura gasta e gasta muito para manter aquele ginásio. A Tramontina, eu tenho certeza absoluta, deixaria aquele ginásio muito melhor. Esse dinheiro que a prefeitura está gastando hoje para manter o ginásio ficaria nos cofres da prefeitura e, de acordo com o meu projeto, a Tramontina ainda pagaria mais um valor de outorga para a prefeitura. Então, a prefeitura teria o dinheiro não gasto, porque a reforma e manutenção ficaria a cargo da empresa, e teria também o valor de outorga, que seria levantado através de um estudo da Secretaria da Fazenda e licitado. Então, a empresa que pagasse mais levaria. Então, seria sempre um sobrenome, mantendo o nome original. Sempre. A minha proposta, ela não substitui o nome, porque eu entendo que o nome faz parte da história do equipamento, e acredito eu, a gente pode até discutir isso, se aquele nome foi dado aquele equipamento, ele tem ou deveria ter uma razão de ser. Então, eu não proponho a mudança do nome, proponho o sobrenome, digamos assim, o acréscimo, lembrando que, terminado o contrato, esse sobrenome cai e permanece só o nome de origem do equipamento. O Tramontina é um exemplo hipotético. Eu usei aqui não tem livremente. Nenhuma sondagem. Até assim, peço desculpas. Não, só para saber, daqui a pouco poderia haver alguma sondagem já, mas não há. Não, a gente tem a praia de Ipanema, chinelos, não tem chinelo Ipanema, sandália Ipanema, poderia ser o adotante. Imagina a praia de Ipanema, super bem calçada, bem urbanizada, e importantíssimo, Léo, sempre aberta ao público. O meu projeto, ele nem sequer flerta com privatização. Esses equipamentos adotados continuam sendo sempre equipamentos públicos. A primeira divergência que tenho, Léo, talvez seja sobre as razões pelas quais o vereador diz aqui justificar o seu projeto. O vereador diz que para alimentar as finanças públicas nós temos apenas 2 caminhos. O caminho da elevação de impostos e um segundo caminho que seriam as parcerias público-privadas. Eu acredito, Fabiano, que talvez por isso que a Prefeitura de Porto Alegre tem errado tanto nos últimos anos. Existe um terceiro caminho, que é pensar a possibilidade de ampliar a arrecadação municipal a partir do estímulo ao desenvolvimento. Se a cidade se desenvolve, ela é capaz, sem necessariamente aumentar tributos, ela é capaz sim, caso se desenvolva, possa ampliar a sua arrecadação. E falo sobre isso porque penso que nós não temos tomado, ao longo dos últimos anos, medidas importantes que poderiam impulsionar o desenvolvimento de Porto Alegre. A nossa cidade tem uma vocação para a economia criativa, para o turismo de negócios, e nós, particularmente, acabamos de passar por mais um carnaval, que para mim é bastante simbólico, tu que falavas de cultura, e eu penso que a Lei de Incentivo à Cultura e a Lei Rouanet são bastante diferentes da tua proposição hoje na Câmara, mas, mais uma vez, Léo, nós vimos as pessoas da nossa cidade que tinham a possibilidade financeira de sair de Porto Alegre ao longo do feriado de carnaval, elas saem da nossa cidade e buscam viver o carnaval em outras cidades, em outras capitais brasileiras, que oferecem oportunidades de uma vivência maior do que da nossa cidade. Nós tivemos mais um carnaval com baixo incentivo, seja ao carnaval de rua, ou, enfim, a diversidade que marca o carnaval, e esse é sempre um tema polêmico na nossa cidade, por isso eu trago aqui ele como exemplo. Então, digo isso, vereador Fabiano, porque eu não considero que nós precisamos, uma cidade com a força que tem Porto Alegre, nos colocarmos numa condição de praticamente reféns da iniciativa privada. Acho que esse não é o nosso lugar. Nós podemos nos pretender uma cidade que se desenvolva mais, que cresça mais e, por consequência, arrecade mais e tenha aí condições de cuidar mais e melhor dos seus espaços públicos. E quando eu falo isso, Léo, eu acho que também esse projeto é um pouco símbolo de uma disputa mais geral que marca a nossa cidade. Nós vamos construir uma cidade pautada, com prioridade, na qualidade de vida, nos interesses coletivos, ou uma cidade que fica voltada aos interesses privados, aos interesses comerciais, aos interesses econômicos privados? Por que eu digo isso, Léo? Porque, na minha interpretação, quando nós entregamos eventos da cidade, os nossos equipamentos públicos, o nosso patrimônio histórico, para se transformarem em peça de publicidade,
literalmente vitrine de marketing, nós estamos topando abrir mão da nossa memória coletiva, da nossa história, da nossa identidade cultural, para servir aos interesses comerciais, econômicos, privados. Esse não é o entendimento e a defesa de projeto de cidade que eu faço. Imagine só, Léo, sobre os exemplos que existem no Brasil. O mercado público de Belo Horizonte não se chama mais mercado público de Belo Horizonte. Hoje ele é mercado público KTO, de uma casa de apostas. Mercado público KTO poderia existir em qualquer outra cidade do Brasil e do mundo. E eu falo disso, Léo, porque esse é um símbolo da descaracterização que esse tipo de proposta promove. Eu não quero que Porto Alegre seja uma cidade que poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, porque eu me orgulho. Me orgulho da história da nossa cidade, do nosso repertório, da nossa tradição cultural, da nossa memória, e eu acredito que essa história ela precisa ser protegida. Protegida do quê? Dos interesses meramente comerciais e econômicos. E eu, inclusive, penso, vereador Fabiano, que esse projeto nos deve fazer refletir sobre os limites entre o público e o privado. Infelizmente, o que nós temos visto, e isso é o que afasta muitas vezes as pessoas da política, a política produziu uma confusão entre o público e o privado. Não à toa, há pouco tempo atrás, eu na Câmara Municipal, desde que assumimos o mandato, participamos de uma CPI, como foi o caso da CPI da Educação, investigando escândalos de corrupção na educação de Porto Alegre. Falo disso porque ali, para mim, é um exemplo de um momento em que o interesse privado, econômico, comercial, se sobrepôs aos interesses coletivos. Eu, hoje, estou na Câmara de Vereadores, junto ao mandato coletivo, acima de tudo, para defender os interesses coletivos da cidade.